pessoa compra um fundo imobiliário, quais são os pontos mais importantes? Os dados, pô, isso aqui tem que avaliar. Você poderia citar para nós 5 top fundos imobiliários para que as pessoas possam Sim, viver de renda? vamos lá. Fundos imobiliários estão fora do radar, digamos assim, né? Agora, fundo imobiliário para se aposentar. Quantos fundos imobiliários um investidor deve ter na carteira? A pessoa compra um fundo imobiliário, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo te faz, Sim, pro André também. Quais são os pontos mais importantes? Os dados, pô, isso aqui tem que avaliar. sim. Então, você já começou falando de um que é a gestão, né? Quem vai tomar conta ali de tudo que acontece, todas as movimentações. Então é importante entender o que essa gestora já fez com esse fundo e se ela tiver outros fundos imobiliários também, ver qual é a reputação dessa gestora em mercado, é um ponto. Eu gosto muito de olhar, primeiro, critérios qualitativos, né? Então, entender ali, é um fundo imobiliário de galpão, vamos olhar os imóveis, localização, né? Contratos, ver se realmente é um fundo imobiliário que tem qualidade. É um ponto super importante. Depois eu gosto de olhar questão de preço, tá? Porque não adianta um fundo imobiliário ser muito bom, né? E tá muito caro, né? Então você tem que comprar coisas boas pelos preços corretos. Então, para simplificar, utilizar o PVP para fundo de papel e fundo de fundo, eu acho que é interessante, tá? E para fundo de tijolo é um pouco mais complicado, mas utilizar uma fórmula como uma fórmula de Gordon, né? Que ali você leva em consideração renda fixa, como está a Selic no momento atual, você consegue chegar a uma precificação bem bacana, tá? Então, questão de precificação é muito importante para fundo imobiliário. E por fim, a questão dos dividendos. Acho que é um ponto também que não é o principal, tá? Mas é um ponto também muito importante entender como é que tá a receita dos dividendos ali nos 12 últimos meses e também na história total do fundo. Por quê? Eu busco fundos imobiliários que têm crescimento de receita ao longo do tempo. Então não adianta um fundo imobiliário ter 10 anos de mercado, mas nesses 10 anos ele entregou somente 50 centavos por mês durante toda a sua história. Eu quero que seja um fundo imobiliário que vá crescendo receita, né? Que vai mostrando, ele começou ali com 10 centavos, mas hoje ele já está entregando R$ 1, né? Então ele teve ali um crescimento pontual ao longo do tempo, tá? Então eu acho que é importante todos esses critérios, que quando achados em um único fundo imobiliário, é muito simples você chegar a uma boa escolha e uma boa compra. Você poderia citar para nós 5 top fundos imobiliários para que as pessoas possam Sim, viver de renda? vamos lá. 5 fundos imobiliários, tá? Vou falar um de cada setor para ficar mais fácil. Eu acho que assim, começando de galpão logístico, eu acho que é um setor que não dá para ficar de fora da carteira. Tem muita opção boa, né? Mas assim, para mim o melhor de todos ainda continua sendo o HGLG, tá? É um fundo imobiliário que hoje já está figurando entre os maiores do mercado geral, né, em relação a patrimônio mesmo. E é um fundo que tem uma peculiaridade bem interessante, que é na própria construção dos seus galpões. Então, o HGLG não depende somente do mercado ofertar para ele galpões prontos para ele ir lá e comprar. Hoje o HGLG já constrói seus próprios galpões. E isso é muito interessante para o investidor, porque o custo de aquisição fica mais barato, né? E na ponta final, o lucro também fica maior para o investidor final. Então, a HGLG, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor de galpão logístico. Shopping. XPML ainda continua sendo ali com o melhor portfólio, sem sombra de dúvida. Inclusive, ele está nesse momento fazendo a subscrição, né, para aumentar esse portfólio, né? Então, ele quer ter acesso a porcentagens maiores de alguns ativos que ele já tem na carteira e que já vem dando certo dentro do portfólio do fundo. Então, XPML para shopping, para mim, é o melhor de todos. Varejo. O HGRU, que está ali dentro da casa ali da Credit Suisse, né, que é a mesma gestora do HGLG, fundo imobiliário extremamente interessante, né? A gestão ativa do fundo vem demonstrando a cada mês o quão importante é esse trabalho. Então, eles estão conseguindo fazer compras e vendas de imóveis de forma muito interessante, né? Então, muitas vezes comprando imóveis abaixo de valor patrimonial e vendendo acima, né? Trazendo esse lucro para dentro aí do fundo imobiliário e trazendo um dividendo crescente ao longo do tempo, que é o importante, né? Um fundo imobiliário de papel, que eu gosto muito, é o IRDM, tá? IRDM, apesar de estar hoje abaixo do valor patrimonial, né, que é algo raro para esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário que sempre se mostrou vencedor no longo tempo. Então, a gestão vem fazendo um trabalho muito bom e fazendo aquela questão, como a gente tinha comentado aqui, de antecipar esses movimentos de mercado. Então, a gestão do IRDM é muito boa nisso, tá? Por fim, um fundo de desenvolvimento que eu gosto bastante, que não é muito citado, é o Tegar,
tá? Ele faz desenvolvimento imobiliário, principalmente voltado aí para condomínios residenciais, loteamentos residenciais. É um fundo imobiliário que a gestora é lá de Goiás, né? Então ele está espalhado hoje pelo país, já tem incorporações em 20 estados do país, 200 cidades, e é um fundo que traz um dividendo bem interessante também. Então, acho que são 5 fundos que eu não penso em tirar da minha carteira, não. Legal, então tá lá. Tegar, né? Tegar, o último, XPML, XPML. HGLG, HGRU e o IRDM11. e IRDM11. É isso aí, Carol. O Gabriel não fugiu da raia aqui. Fundos imobiliários estão fora do radar, digamos assim, né? Até recentemente eu li, eu não sabia que tem fundos imobiliários de cemitério. Tem. Eu vi isso. Até E foi quero uns saber que de se valorizaram Quero também. até te perguntar. Não, cemitério acho que caiu bastante. Cemitério? Desculpa, gente. eu A agência confundi, então. bancária se valorizou. Mas até queria te perguntar. Fora do radar, assim, você enxerga quais fundos imobiliários, assim, que você considera interessante que poucas pessoas falam? Cara, fora do radar, como você falou, tem cemitério que é totalmente alternativo, né? E até não recomendo investir, porque é o único fundo imobiliário que se tem, tá? Mas fora do radar eu enxergo um crescimento de fundo imobiliário residencial, tá? Que é algo que a gente até pouco tempo atrás não via dentro do mercado. É muito comum lá nos Estados Unidos, né? Nos REITs americanos, você investir em residência. E aqui no Brasil está começando a acontecer, tá? Você investir aí em prédios, condomínios, né? E receber ali os aluguéis realmente das pessoas que moram. Então, um residencial, nos próximos anos, eu acho que pode ser algo que vai vingar para fundos imobiliários. Educacional também é um outro segmento um pouco mais alternativo que está aparecendo, né? Principalmente esse educacional aí voltado para grandes faculdades, né? Grandes grupos educacionais, tá? Começando a aparecer, e os fundos imobiliários do agronegócio, que não são os FIAGRO, né? Tem uma diferença, fundo imobiliário de agro e fundo imobiliário e os FIAGRO, né? Apesar de ser muito parecido, os fundos imobiliários do agronegócio, eles são, de fato, imóveis do agro. Então, por exemplo, a gente tem o RZTR, né? Que é um fundo que tem 10 fazendas, né? Principalmente no estado de Goiás ali, produtora de grão, tá? Então, é um segmento que você compra ali, você está investindo realmente direto. Você não está emprestando dinheiro, como é o caso do Fiagro. Você está comprando diretamente ali as fazendas, tá? Então, seriam 3 setores mais alternativos que eu vejo com uma um bom crescimento aí nos próximos anos. Você tem de cabeça algum educacional? Educacional tem um RBED, tá? Que é da Rio Bravo. Ele paga um dividendo bem interessante, mais de 1% ao mês. Ele tem algumas faculdades, São Paulo, Minas, Maranhão, bem diversificado mesmo, e com contratos de longo prazo, inclusive, 2029, 2030, o vencimento. Então tem algumas coisas já bem interessantes. O próprio HGRU tem algumas faculdades também dentro do portfólio dele. Porque é difícil uma faculdade mudar toda a estrutura para um outro Exatamente. prédio. Então assim que ele se instala ali, ele tem que pensar em ficar 20, Uhum. 30 anos, né? O outro setor que você falou educacional, você falou de agro, o outro me fugiu agora a cabeça. Foi ser... De residencial, né? Residencial. Tem algum foi. Que você possa saber com a gente? Residencial tem o LUG11, que é um fundo imobiliário que também está indo nessa mesma levada aí do residencial. Ainda é pouco, ainda são fundos imobiliários pequenos em relação ao tamanho do mercado, né? Geralmente tem um patrimônio menor de 500 milhões de reais, mas é um tipo de segmento que tem tudo para crescer. Legal. E fora do radar, ninguém Fora, fala. total. Eu mesmo não conheço Aham. tão a fundo esse segmento. Agora, fundo imobiliário para se aposentar. Tá. Porque o pessoal quer fazer aposentadoria e tá mais do que certo. Se você pudesse falar 4, Tá. quais você falaria? Beleza, eu vou falar de fundos diferentes daqueles outros 5, né? Vamos lá, 4 fundos imobiliários que eu considero bem interessantes, né? De galpão logístico, eu vejo um fundo imobiliário muito interessante, que é o BRCO11, tá? Ele também é mais novo em mercado, tem uns 3 anos mais ou menos em mercado, Da Bresco. mais da Bresco, mas ele tem muita qualidade. Se a gente for pegar ali o relatório gerencial dele e analisar a fundo, todos os imóveis são classificados em A, né? Então, o padrão construtivo dos imóveis estão em A, super modernos e alugados para grandes empresas. Então, a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, a gente tem grandes empresas de e-commerce. Mercado Livre está dentro desse fundo imobiliário, tá? Então, é um fundo bem interessante também que subiu bastante nos últimos meses aí. Quem dá uma olhada vai perceber isso. E o dividendo dele também vem subindo de forma muito forte, tá? Então, um fundo imobiliário bem interessante.
Shopping center, além desses que eu falei, eu gosto muito do VISC, é um fundo imobiliário bem interessante também, né? Tem bons ativos aqui no mercado nacional, tá? Varejo, além do HGRU, a gente tem o TRXF, tá? Que é um fundo imobiliário que também... inclusive, eu acho que o gestor veio aqui, não O foi? gestor veio aqui, sim. Super legal. Sim. O Lui. O Lui. Lui, Um beijo, Lui. Muito querido. Um Conheço abraço. ele. O Super trabalho que eles estão inteligente. fazendo lá, interessante demais. Um trabalho muito bom, né? É uma carteira extremamente diversificada, tá? Do TRXF, contratos de longuíssimo prazo. Dividendo também tá crescente, então um trabalho muito bom da galera da TRX, tá? E um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante, que tá dentro aí do portfólio da Kinea, é o KNSC, tá? É um fundo imobiliário que ainda tá abaixo do valor patrimonial. Se a gente pegar todo o histórico dele, são poucos momentos que ele tá nessa faixa de PVP abaixo de 1, e esse é um dos momentos, tá? E é um fundo que vem entregando tranquilamente 1% de dividendos ao mês, então um fundo bem interessante. Agora, Gabriel, uma pergunta que a gente recebe muito aqui também. Quantos fundos imobiliários um investidor deve ter na carteira? E se muda para iniciante, para um cara que já conhece, enfim? Lógico que não existe uma regra, né? Eu chegar para falar assim, 2, 5, 10, não existe uma regra assim geral. Mas eu acho que para um investidor que está começando hoje, né, em mercado, ele ter pelo menos 5 fundos imobiliários em carteira, fazendo o básico bem feito, eu acho que está ótimo. Né? Como eu falei aqui, dos 5 melhores, um de cada segmento, se ele começar com um fundo de galpão, um de laje, um de shopping, um varejo e um fundo imobiliário de papel, por exemplo, ele já começa muito bem e bem diversificado, tá? Mas, para o longo prazo, logicamente que é importante ter uma carteira um pouco mais densa, né? Então, eu acho que para longo prazo, no mínimo 10 fundos imobiliários dentro da carteira, no máximo 20. De 10 a 20 fundos imobiliários para você levar aí para sua vida, eu acho que é a receita final. Porque se você tem 10 ativos, não adianta você ter 20 ativos e não Aham. acompanhar nenhum, né? Exatamente. Porque aí você fala, pô, mas do que é esse ativo? Uhum. Quais são os fatos relevantes? Aí você não tá sabendo. Então vale mais a pena você ter menos ativos e Uhum. entender, sem dúvida. Porque eu vejo muita gente errar nisso. A pessoa compra um monte de fundo imobiliário e depois ela não sabe o que tá acontecendo com cada um. Tá entendendo? Exatamente. Então é melhor você ter menos, de fato, e saber avaliar.